Nesse nosso caso de hoje, é um caso bem recente envolvendo um garotinho e acredito que vocês vão ficar bem chocados com todo esse caso e principalmente pela pessoa que foi o responsável por isso. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais resolvidos, aqueles que ainda são um mistério. Então se você gosta, já se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante, deixa um comentário e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo. Corey Micholo nasceu em 1º de maio de 2014. Com apenas 17 anos e ainda no penúltimo ano do ensino médio, sua mãe Brianna assumiu os desafios da maternidade solo, criando Corey sozinha em seus primeiros anos. Corey foi descrito como uma criança que amava pintar, desenhar e ler, e ele era muito próximo de sua mãe. Quando Brianna entrou na casa dos 20 anos, ela começou a lutar contra a dependência de drogas. Ela disse que nunca usou drogas enquanto estava perto de Corey, e não havia evidências de que ele foi negligenciado enquanto estava sob seus cuidados. Quando Corey tinha 4 anos, os dois estavam morando com a mãe e o namorado da mãe de Brianna e a irmã dela, pois ela não tinha muitas condições no momento. Em 2014, a mãe de Brianna a encorajou a buscar pensão alimentícia e disse para sua filha fazer um teste para confirmar quem era o pai de seu filho. Quando o resultado saiu, foi revelado que Christopher Gregor era o pai do menino. Em 2013, quando Christopher tinha 21 anos, ele teve relações com Brianna, que tinha apenas 16. Assim que Christopher descobriu que tinha um filho, ele e sua família imediatamente começaram a lutar por direitos de visita. Christopher foi um ex-astro do futebol americano do ensino médio na Morron Township High School, um aluno exemplar e um mentor de jovens que selecionava alunos do ensino médio como modelos para orientar alunos do ensino fundamental. Na época, Christopher também tinha graduação e mestrado, e tinha um emprego estável como corretor de imóveis. Esses fatores trabalharam a seu favor quando se tratava de decisões de custódia, especialmente quando comparadas às lutas de Brianna com os abusos de substâncias. Rapidamente, Brianna perdeu a custódia de Corey, que estava com 5 anos na época, devido aos seus problemas com as drogas, e Corey foi morar em tempo integral com Christopher, apesar de ter conhecido seu pai biológico apenas alguns meses antes. Determinada a recuperar a custódia do filho, Brianna entrou em um programa de reabilitação de drogas para ficar limpa e ter seu filho de volta. Durante esse tempo, Christopher saiu da casa dos pais e se mudou para um condomínio em Nova Jersey. Nos meses seguintes, Brianna demonstrou que estava sóbria, passou regularmente em teste de drogas e demonstrou comprometimento com sua recuperação. Os tribunais acabaram concedendo a guarda legal compartilhada, permitindo que Corey ficasse com Christopher a maior parte do tempo, mas dando a Brianna um fim de semana sim, um fim de semana não com seu filho. Os dois não se davam muito bem, e com isso o tribunal ordenou que Christopher e Brianna desbloqueassem os números de telefone um do outro para se comunicarem e exigiu que ambos os pais comparecessem às sessões de aconselhamento. Mas o pouco tempo que ela passava com Christopher, ela sabia que ele não era essa pessoa boa que parecia ser. Suas preocupações aumentaram depois que Corey voltou da casa do pai com alguns ferimentos no rosto. Após os primeiros sinais de abuso, em setembro de 2019, Brianna começou a documentar todos os ferimentos sofridos por Corey. Algumas semanas depois, a Brianna buscou o Corey e percebeu que ele estava com alguns ferimentos em seu lábio. Ela perguntou à criança o que tinha acontecido, mas ele se recusou a falar. Então, quando ela falou com Christopher, ela perguntou o que tinha acontecido, por que o Corey estava machucado. E ele apenas disse que os dois estavam brincando de futebol, o Corey caiu e machucou os seus lábios. Os instintos de Brianna lhe disseram que algo estava errado. Então ela tirou fotos dos ferimentos de Corey e encaminhou suas preocupações à Agência de Proteção à Criança. Conforme os meses passavam, Brianna continuou a documentar cada incidente, enviando fotos e relatórios detalhados à agência, mas ninguém estava disposto a ajudá-los. Brianna estimou que ao longo de 18 meses,
ela fez mais de 100 ligações para a agência e apresentou 7 queixas formais, todas alegando que Christopher estava abusando do filho deles. Em abril de 2020, ela enviou mais um e-mail, implorando para que alguém levasse suas preocupações a sério. Mas apesar de seus esforços incansáveis, nada foi feito. Em julho, ela enviou outro e-mail, dessa vez detalhando os ferimentos de Corey e fornecendo fotos que mostravam hematomas, arranhões, olhos roxos e que parecia ser uma marca de mordida em seu filho. Depois disso, a agência enviou assistentes sociais para entrevistar Corey, mas a entrevista foi feita na casa de Christopher, com ele presente. Brianna pediu aos assistentes sociais que falassem com Corey longe do pai, pois acreditava que ele estava com muito medo de contar a verdade na presença de Christopher. Mas seus apelos foram ignorados, e nenhuma outra ação foi tomada. Em um dia, Brianna buscou Corey na escola, depois que ele passou a noite na casa do seu pai, e ela notou vários ferimentos em seu rosto. Quando ela o questionou, Corey disse a ela que Christopher o havia forçado a correr em uma esteira como punição, chamando-o de gordo, e ele se machucou. No sábado, 20 de março de 2021, foi o dia de Brianna ficar com seu filho. Os dois passaram um dia na Pensilvânia comemorando o aniversário do pai de Brianna. Foi um dia cheio de diversão e eles aproveitaram bastante. Mas quando ela estava voltando para casa, ficou presa no trânsito, o que atrasou para o horário de entrega do menino, determinado pelo tribunal. Ela mandou uma mensagem para Christopher e disse que iria se atrasar por causa do trânsito, e ele não ficou feliz com isso. Quando Brianna finalmente chegou à residência dele, ele a instruiu a deixar Corey na academia do prédio. Logo depois, das 4 horas da tarde, Corey foi visto entrando na academia com seu pai. 18 minutos depois, ele começou a correr na esteira, enquanto Christopher se exercitava nas proximidades. Menos de 10 minutos depois, o pai se aproximou da esteira e aumentou a velocidade. Para Corey, que estava com 6 anos, o ritmo era muito rápido, e ele logo caiu da esteira. Ao invés de parar, Christopher pegou Corey pela camisa e o forçou a voltar de volta à esteira em movimento. Corey lutou para recuperar o equilíbrio, enquanto Christopher podia ser visto agredindo seu filho. Corey caiu mais 4 vezes, cada vez tentando voltar para a esteira, enquanto Christopher ficava parado, olhando o sofrimento da criança. Por fim, a esteira foi parada e Corey e Christopher deixaram a academia. Poucos dias depois, em 23 de março, foi a vez de Brianna buscar Corey, e ela imediatamente notou novos ferimentos no rosto do filho e um arranhão em seu peito, aumentando os seus medos crescentes pela segurança do filho. Mais uma vez, ela levou suas preocupações sobre seu filho à agência de proteção às crianças, mas nada foi feito. Corey contou a ela o que o pai tinha feito. Então, ela entrou com uma ordem buscando a custódia de emergência de Corey enquanto as alegações de abuso eram investigadas, mas o tribunal rejeitou o pedido. No dia 1º de abril, Brianna levou Corey para um pediatra por sugestão de uma assistente social da agência. Lá, Corey contou ao pediatra sobre o incidente envolvendo a esteira. Depois de avaliá-lo, o pediatra recomendou que Corey fosse a um centro médico para fazer mais exames. Às 7 horas, Brianna chegou ao centro médico comunitário, mas o tempo estava passando rápido, pois o acordo de custódia exigia que Corey fosse deixado na casa de Christopher até às 7h30. Christopher ficou cada vez mais irritado, ligando várias vezes para ela para exigir que ela levasse o filho até sua casa, mas ela se manteve firme, insistindo que seu filho precisava de atenção médica. No centro médico, Brianna foi aconselhada a levar Corey, onde havia um especialista em abuso pediátrico disponível. Corey disse ao médico que alguns dos hematomas foram resultados de uma queda na esteira e outros de uma brincadeira na grama com seu pai. Seu médico disse que Corey começou a chorar quando ele perguntou mais sobre o incidente na esteira e ele implorou ao médico: "Prometa não contar a ninguém o que eu disse."
Quando todos os testes foram concluídos, era pouco mais da meia-noite de 2 de abril. Apesar do corpo de Corey estar marcado por hematomas, o raio-x não mostrou nenhum sinal de fratura e seus exames de sangue estavam normais. Corey recebeu alta nas primeiras horas da manhã. Na manhã de 2 de abril, às 9 horas, Brianna deixou Corey na casa do pai, conforme a ordem de custódia do tribunal. Christopher ficou furioso porque ela demorou 14 horas para levar o filho até ele. Algumas horas depois, por volta das 13h30, Brianna recebeu uma ligação de Christopher. Ele informou que Corey estava passando mal e vomitando. Ele exigiu as informações do cartão médico de Corey, mas se recusou a dizer a Brianna para qual hospital ele estava levando seu filho. Na recepção, Christopher relatou que Corey havia acordado de um cochilo e ele estava cambaleando e sentindo falta de ar. Lindsay, uma enfermeira do hospital, lembrou como Christopher parecia indiferente e simplesmente deixou Corey e saiu sem dizer uma palavra de preocupação. A criança estava com muita falta de ar e ela não conseguia falar. Quando Corey foi levado para uma tomografia, ele começou a ter convulsões e teve uma parada cardíaca. Apesar dos esforços incansáveis, Corey faleceu sozinho, pois seu pai o havia abandonado. Ele ficou apenas com os funcionários do hospital que fizeram de tudo para salvá-lo. 20 minutos após a morte de Corey, Christopher fugiu, dirigindo durante a noite indo para perto da divisa dos estados do Texas e de Arkansas. Seus pais eventualmente conversaram com ele e disseram para ele voltar para casa. Christopher Gregor foi preso por colocar em risco o bem-estar de uma criança em 7 de julho de 2021, após o terrível incidente na esteira que já havia levantado sérias preocupações sobre seu tratamento a Corey, mas ele foi posteriormente liberado conforme as leis. O Dr. Dante Ragusa, que realizou a autópsia inicial, determinou que a causa da morte foram ferimentos por força bruta acompanhados de contusões cardíacas e hepáticas, bem como inflamação aguda, mas ele deixou a causa da morte como indeterminada. Em setembro, o Dr. Thomas Andrew revisou o caso de Corey e concluiu que a maneira da sua morte deveria ser classificada como homicídio. Suas descobertas indicaram que Corey provavelmente sofreu uma lesão traumática aguda no coração apenas de 4 a 12 horas antes de sua morte. O exame revelou evidências perturbadoras de abuso crônico, incluindo múltiplos ferimentos por impacto contundente no peito e abdômen de Corey, um coração lacerado e uma contusão pulmonar esquerda, além de lacerações e contusões no fígado. Em 3 de março de 2022, um avanço significativo no caso ocorreu quando o gabinete do promotor recebeu o relatório do patologista forense, indicando que Corey morreu em consequência de um impacto contundente no peito e abdômen e que a causa da morte de Corey foi homicídio. Em 9 de março, Christopher Gregor foi preso pelo assassinato de Corey, enfrentando uma acusação de assassinato em primeiro grau. Ele foi mantido sem fiança. Em seguida, ele se declarou inocente. A promotoria enfatizou que Corey morreu como resultado direto do abuso físico que sofreu enquanto estava sob os cuidados de Christopher, depois que Brianna o deixou em 2 de abril. A promotoria ainda trouxe à tona o incidente da esteira em 20 de março de 2021, exibindo as horríveis evidências em vídeo capturadas pela câmera de segurança do prédio. A promotora do caso explicou que Christopher infligiu ferimentos contundentes em seu filho como punição por Brianna ter atrasado 14 horas em devolvê-lo. Os promotores também apontaram as ações de Christopher após a morte de Corey como evidência de sua culpa. Eles sugeriram que sua decisão de deixar a área e dirigir durante a noite indicou um desejo de fugir das consequências de suas ações em vez de uma resposta natural à tristeza. O advogado de defesa tentou enquadrar Christopher como um pai responsável preso em um relacionamento tumultuado com a mãe de Corey. Ele argumentou que Christopher estava simplesmente tentando cuidar de seu filho. Eles alegaram que Corey morreu de causas naturais, tentando contestar os resultados da autópsia que apontavam para um homicídio. A defesa também tentou mudar a narrativa sobre os hematomas de Corey, argumentando que eles só apareceram depois que ele voltou da casa da sua mãe. Um amigo de longa data da família de Brianna disse à polícia que Brianna era uma boa mãe e que nunca a viu bater em Corey, mas observou que Corey lhe disse que Christopher bateu nele.
Em maio de 2024, o juiz considerou Christopher Gregor culpado de homicídio culposo agravado pela morte de seu filho. Além disso, ele foi condenado por colocar em risco o bem-estar de uma criança. Christopher foi inicialmente acusado de assassinato, mas o júri considerou culpado do crime menor de homicídio culposo qualificado. Na audiência de sentença, o juiz observou que recebeu centenas de cartas de pessoas de todo o país para opinar sobre a sentença. Durante a audiência, declarações de impacto emocional da vítima foram apresentadas pela mãe de Corey e seus avós maternos. A declaração de Brianna foi a mais forte, pois ela se dirigiu a Christopher diretamente, expressando sua tristeza e a dor de perder seu filho, cuja vida foi interrompida devido ao abuso. Christopher, durante seu discurso ao tribunal, manteve sua negação de responsabilidade pela morte de Corey, mas expressou remorso pela dor que suas ações causaram. Christopher foi sentenciado a cumprir 20 anos por homicídio culposo agravado e mais 5 por colocar em risco o bem-estar de uma criança. Então, ao total, ele foi condenado a 25 anos de prisão. Após a sentença, Brianna falou com a mídia, dizendo que nunca o perdoaria. Apesar de denunciar Christopher por abuso mais de 100 vezes, a agência que deveria proteger seu filho ignorou suas preocupações e a deixou se sentindo impotente e sozinha. Foi somente após a morte trágica de Corey que o peso de suas alegações foi reconhecido, mas já era tarde demais. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, a gente viu que ela, denunciou ele ali várias vezes, mas, a justiça acreditou que o Corey estava seguro com o pai, até tiraram a guarda dela por causa dos problemas com as drogas, e a gente viu que isso foi um erro enorme. Então, é mais um caso muito triste envolvendo um garotinho que tinha apenas 6 anos. A forma como tudo isso aconteceu, a gente viu que, infelizmente, ele sofreu muito. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.